Bom dia, gente. Mais uma semana iniciando, né? Mais um mês iniciando também, o último mês do ano, né? Em que a gente coloca muitas expectativas, né? No mês de dezembro, que tudo assim aconteça nesse mês. Algumas coisas a gente se frustra, né? Porque o ano acaba, tá acabando, né? E a gente não fez algumas coisas, não completou algumas coisas que a gente tinha como objetivo durante todo o ano. E é um mês em que a gente tende, né, a refletir sobre tudo que passou na nossa vida, sobre tudo que aconteceu. E assim, muitas pessoas tendem a pensar nas coisas negativas, nas coisas que aconteceram de ruim durante o ano, né? E chega em dezembro e fala, ai, não consegui isso, não consegui aquilo. Muitas pessoas têm esses pensamentos, embora também há muitas pessoas que sejam gratas, que também agradecem a Deus por todas as coisas que tiveram durante o ano, né? Mas, como a gente é ser humano, a gente também pensa por esse lado negativo algumas vezes, né? De não ter conseguido tudo que a gente queria, né? Mesmo que nem tudo que a gente queria era o que Deus queria pra gente. Então hoje eu vou ler uma passagem de Jeremias 17, né, que fala sobre esses pensamentos que de vez em quando a gente tem, que vem do nosso coração, né, que muitas das vezes a gente acha, às vezes que é bobo, outras vezes não. Então eu vou ler Jeremias 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o seu coração. Eu provo os seus pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, aqui ele está falando, né, Deus está falando que o nosso coração é enganoso, né? Ele vai falar que os nossos pensamentos que vêm, né, do coração, eles são enganosos. Tudo que a gente, quando Deus expõe isso aqui, né, sobre os nossos pensamentos, sobre as coisas que a gente coloca no nosso coração, Deus expõe que somente Ele, né, consegue acessar esses pensamentos por inteiro. Às vezes a gente para e tem um pensamento do nada, um pensamento ruim, aí a gente repreende, né, tá amarrado, tá repreendido no nome de Jesus, e aí a gente às vezes não entende por que aquele pensamento veio, né, no nosso coração, veio na nossa mente. E isso são setas, né, do inimigo querendo entrar na nossa mente, querendo fazer com que a gente peque, fazer com que a gente se afaste de Deus, né? E às vezes, né, a gente sabe que essas coisas não vêm de Deus. E isso nos afasta, né? Afasta o nosso coração de Deus. E aí, no caso aqui, ele vai falar assim que eu, o Senhor, sondo o coração de vocês. Ou seja, somente Deus consegue acessar algumas coisas do nosso coração que nem mesmo a gente consegue saber o motivo. Às vezes, como eu disse, acontecem alguns pensamentos que a gente não entende, mas Deus entende. Deus sabe, antes da gente pensar o que a gente vai falar, Deus já sabe o que está no nosso pensamento. Antes da gente acordar e fazer diversas coisas, Deus já sabe o que está no nosso coração. Então, somente Ele tem acesso total a isso, né? Acesso total ao que está no nosso coração. Então, às vezes, Ele expõe pra gente algumas coisas, né, que estão no nosso coração, pra gente refletir sobre o que a gente está pensando.
Às vezes são coisas negativas que estão deixando a gente angustiado, então Deus expõe isso pra gente, vem a nossa mente, né, para expor que isso precisa ser combatido, né? E somente Deus pode nos ajudar a combater isso, a combater esses desejos do nosso coração, esses pensamentos ruins, né? E aí, no caso, a pior coisa é quando a gente pensa, né, que alguns pensamentos desses não tem nada demais. Nada a ver isso aí, deixa pra lá, isso aí foi coisa da minha cabeça, não é nada demais. E isso é algo extremamente importante de se frisar, que muitas das vezes acontecem e a gente acaba abrindo uma brecha para o inimigo entrar na nossa mente, para o inimigo fazer morada ali na nossa mente. Então a gente precisa combater isso, não achar que não é nada demais, que é uma coisa que vai passar, nada disso. A gente tem que combater orando, né? Se precisar jejuar por isso, né? E às vezes a gente confia, a gente acha, né, que isso de não tem nada a ver é uma coisa que vem da gente, assim, não tem nada a ver, vou deixar pra lá, vai passar, que não sei o que, né? E aí a gente confia no nosso próprio coração. E o nosso próprio coração, como diz, né, no versículo 9, que Deus nos alerta sobre o nosso coração, né? E aí diz que ele é enganoso. Em algumas traduções, ele diz que o nosso coração é tortuoso, desigual, instável, falso, imprevisível, como uma estrada ruim. Ou seja, a gente não pode deixar com que o nosso coração seja o nosso ponto de partida para que a gente possa entender as coisas. Não pode ser o nosso ponto de partida da nossa vida. O nosso coração não pode ser isso. A gente escuta, né? E eu, né, quando era do mundo, falava muito, já falei diversas vezes isso, de que a gente deve seguir o nosso coração. Segue o seu coração, vai ser feliz, segue o seu coração. E isso é algo totalmente errado, totalmente que vai contra o que Deus quer pra gente. Deus não quer que a gente siga o nosso coração. Deus quer que a gente siga o Espírito Santo. Deus quer que a gente siga o que está na palavra. Então isso de segue o seu coração, que está aí no mundo, é coisa do inimigo. Você acha que você está seguindo o seu coração e sendo feliz, mas você não está. Você está sendo enganado pelo inimigo. E aí a gente vai, né, na parte do versículo 7, que fala assim, do mesmo, né, capítulo 17 de Jeremias, que fala assim: bendito é aquele que confia no Senhor e cuja a sua esperança é o Senhor. Então aqui a gente sabe em quem a gente deve confiar. A gente não deve confiar no nosso coração, a gente deve confiar no Senhor, em Deus, porque é Ele que vai dar, né, esse andamento na nossa vida, é Ele que vai fazer com que a gente entenda os caminhos que Ele quer pra gente, obviamente orando, né, lendo a palavra, que é praticamente assim o nosso manual, né, que todos os princípios de Deus estão aqui, né? Então tudo que a gente quiser saber tá aqui na Bíblia, como eu já disse até em alguns outros vídeos. E aí quem confia, né, em Deus não tá longe de problemas, não quer dizer que não passará por problemas, mas Ele vai estar te sustentando durante tudo isso. Então eu quero dizer para vocês que isso de deixar o coração levar vocês, de fazer, de ser feliz, de eu vou seguir o meu coração, isso é um engano. É um engano e é um dos piores enganos que o mundo conta pra gente. Que o importante é ser feliz, que o importante é seguir o nosso coração, porque não é. Porque aqui mesmo fala do que o nosso coração é.
o que o nosso coração é. Como a gente pode confiar em algo que é ardiloso, que é enganoso, que é falso, instável. Então, assim, quando chega assim essa época de dezembro, que vem Natal, Ano Novo, a gente tende a pensar, né, nessas coisas de seguir o coração, fazer coisas boas. Lógico, coisas boas sempre são boas, né? Mas nesse entendimento de coração que você tenha, não pautar a sua vida no entendimento seu, no entendimento que vem de você. Você tem que pautar a sua vida no entendimento que vem de Deus, no entendimento que vem da palavra. E aí muitas pessoas não entendem isso, mas eu quero te convidar a prestar atenção nesse vídeo, a entender um pouco sobre esse vídeo. Se vocês quiserem dar uma olhada, ler o capítulo 17 inteiro, ele é muito bom. Ele fala sobre tudo assim que nos leva, né, a pecar por conta de pensamentos, por conta de deixar nossas vontades, nossos pensamentos virem de nós mesmos, entendeu? Então eu quero deixar essa palavra aqui para vocês, que o início de dezembro seja maravilhoso para todos nós. A gente entrega esse dezembro nas mãos de Deus, né? Como sempre, para que Ele faça o melhor pra gente. E o melhor a gente ora, né, para que os nossos desejos estejam alinhados com os desejos de Deus. Mas se não estiverem alinhados, que seja feita a vontade dele, né? Ontem eu vi uma pregação do pastor e aí ele falou sobre isso, sobre a gente não ser grato por algumas coisas que a gente já tem, que já aconteceu com a gente, e às vezes realmente a gente não é. A gente para assim para pensar e a gente fica só pensando nas coisas negativas e às vezes não para pensar nas coisas positivas, por mínimas que elas tenham sido, mas que foram coisas que Deus fez pela gente, né? E quando a gente não é grato, né? Quando a gente não entende o porquê Deus está fazendo certas coisas, então quer dizer que a gente não está tendo confiança em Deus, no que Ele tem pra gente. Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Uma boa semana, que vocês sejam muito abençoados, tá? Que essa palavra encontre o coração de vocês, tá? Tchau, tchau, gente.